Caso da garota Ana Júlia teve novos desdobramentos. Segue até amanhã a eleição da Câmara Mirim de Criciúma. Processo judicial eletrônico é implementado em Santa Catarina. Reforma trabalhista continua gerando discussões em Brasília. E no esporte, Tigre segue preparativos para encarar o Tubarão no próximo domingo. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera. Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 6 de abril de 2017. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O caso da garota Ana Júlia, morta com um tiro na cabeça, ocasionado supostamente por uma brincadeira de péssimo gosto, uma brincadeira estúpida chamada de roleta russa, ainda gera repercussão. Hoje, o delegado responsável pelo caso atendeu nossa equipe de reportagem. Faltam apenas algumas perícias para que o inquérito do caso de Ana Júlia seja finalizado. Mas diante dos depoimentos de testemunhas e dos familiares, a menina de 15 anos era muito ativa e foi descartado qualquer possibilidade de suicídio. Se percebe que foi uma fatalidade, né? Uma situação que a própria menina buscou desafiar, né? Ou uma situação de apoderamento e de coragem excessiva e que acabou acontecendo essa fatalidade. No momento da fatalidade, um outro adolescente estava com Ana Júlia. No entanto, foi descartado qualquer possibilidade do envolvimento do garoto. O menino foi convicto em todos os momentos de suas declarações, inclusive para os pais, a própria mãe dele, né, no primeiro momento, e lá na oitiva das testemunhas, no primeiro momento, confirmando que a arma, inclusive, foi entregue na mão dele no primeiro momento. Ele pediu para ela guardar, ela não guardou, ela inseriu o projétil no tambor e começou a demonstrar essa situação de mostrar a arma em direção à cabeça dela mesmo, né, apertar o gatilho, não deu certo, abaixava a arma, levantava, apertou o segundo gatilho e no terceiro momento, quando levantou a arma, apontou novamente para ela, acabou acontecendo o disparo da arma de fogo na própria mão dela. E também, através do laudo pericial, demonstra que o adolescente não teve nenhum resquício de pólvora nas suas mãos, ou braços, ou nas roupas, que demonstra que efetivamente ele confirma que não estaria na posse da arma de fogo naquele momento do delito, né? Ou daquela fatalidade, melhor dizendo. A garota estava envolvida com diversos casos de desafios que colocavam a vida em risco. Nesta fatalidade, acredita-se que foi mais uma tentativa de mostrar coragem. Já foi ouvido testemunhas que confirmaram essa situação desses desafios, inclusive a mãe localizou alguns vídeos também que ela buscava da internet, de desafios que simplesmente faz com que a pessoa corra algum risco de vida, possivelmente por essa mentalidade de tentar se desafiar, um apoderamento, pegando uma arma de fogo, percebendo que talvez não visualizando o projétil da arma de fogo no tambor, né? E apertando o gatilho, né? E, consequentemente, a arma de fogo é uma inconsequência, a gente não tem como prever, e aconteceu aquela situação de o disparo atingir, né, diretamente a cabeça, onde ela se posicionou e cometendo essa fatalidade. A edição 2017 do projeto Câmara Mirim está prestes a apresentar seu novo quadro de vereadores. A eleição nas escolas da cidade segue até amanhã. As eleições para vereadores mirins começaram ontem e devem seguir até sexta-feira, quando acontece a apuração dos resultados. A gente está bem satisfeito, né, bem contente esse ano novamente. As eleições estão transcorrendo de forma normal, muitas participações esse ano, né, em 2017 de novo, várias escolas novas, mas também algumas que já participaram do processo. E estamos aí nesses 3 dias de eleição, aguardando a apuração na sexta-feira à noite, para a gente ver o resultado. No total, 83 candidatos das 20 escolas participantes estão envolvidos nas eleições 2017. Destes, apenas 17 devem serem diplomados como vereadores mirins.
A gente tem esse ano 83 crianças e adolescentes concorrendo às 17 vagas do Legislativo e um total, além deles, de mais de 5.000 crianças que estão votando, fazendo as votações, que são os eleitores. O projeto da Câmara Mirim tem o objetivo de aproximar as crianças e os adolescentes do Legislativo e fazer com que eles compreendam a função do Legislativo e Executivo desde muito cedo. A gente fica bem satisfeito assim com a noção que eles já estão conseguindo ter desde cedo de fiscalização, do qual o papel que um vereador tem, qual o papel do executivo, do legislativo. Então eles já começam a fazer essa diferenciação e isso é bem importante. Saber também o papel deles enquanto cidadão, né? O que eu posso fazer como cidadão, qual o meu papel na política, o que eu posso fazer se eu for um vereador. A gente está tentando desenvolver esse senso crítico neles. Dentro da Câmara de Vereadores já se estuda a possibilidade de alterar alguns detalhes existentes na legislação da Câmara Mirim, como a possibilidade de uma reeleição. A gente está com algumas propostas, né? Já estamos repassando aos vereadores também algumas ideias para a mudança do regulamento, porque muitas escolas e muitas crianças estão pedindo reeleição mirim, mais tempo na Câmara de Vereadores, então a gente está tentando ver qual é a possibilidade na legística, né? A possibilidade legal disso e manter essas crianças um pouquinho mais de tempo conosco. A seguir, reforma trabalhista continua gerando discussões em Brasília. Os juízes do Pleno Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina aprovaram a resolução que implanta o processo judicial eletrônico no âmbito da Justiça Eleitoral Catarinense. Acompanhe na reportagem. O TRE catarinense lançou na tarde desta quarta-feira um novo sistema para o acompanhamento do trâmite de processos eleitorais, o processo judicial eletrônico. Por meio do novo sistema, será possível acessar informações sem a necessidade de consultar páginas de processos físicos, garantindo maior celeridade, transparência e acessibilidade dos atos processuais. Ele é um sistema que começou do zero. Ele não tem nenhuma equivalência com outros sistemas informatizados de processo eletrônico em vigor nos demais tribunais. O CNJ começou esse sistema, juntamente com o TSE, a partir do nada. E me impressionou bastante aqui na demonstração que foi feita do sistema, as funcionalidades e a intuitividade do sistema. Ele é um sistema que aparentemente é muito moderno, e será de grande utilidade para os advogados que migrem para essa nova cultura. A resistência que habitualmente se tem ao processo eletrônico é em razão do excesso de complexidade do seu manuseio. E esse aqui não, é um sistema intuitivo, tem um ótimo editor de textos e para a Justiça Eleitoral a importância dele vai se dar principalmente, no meu ponto de vista, nas eleições municipais. Houve um exemplo esse ano numa eleição municipal, que nós tivemos que mandar buscar de automóvel um processo no município para que ele chegasse aqui a tempo de nós reapreciarmos e depois devolver o processo também. Então esses inconvenientes com o processo digital vão desaparecer. Ao todo, 22 classes processuais serão contempladas com a implantação do sistema. O processo judicial eletrônico vai reduzir gastos como o uso de papel, acessórios de informática e o tempo dispensado pelos servidores que atuam nas várias fases da tramitação processual. Trabalho repetitivo do servidor de carimbar, que a gente tem os famosos carimbadores, né? Isso o PJ ele já informatiza de uma forma
muito simples, agiliza e a gente tem uma concentração de servidores nos trabalhos inteligentes, né, que é assim de efetivamente gerar a jurisdição de uma forma clara e que resolva os problemas que a sociedade apresenta, né, ao judiciário. A gente tem uma redução significativa de gastos em papel, né? O judiciário, de uma forma geral, gera muito papel e um dos objetivos do processo eletrônico é de reduzir isso, além, obviamente, da agilidade, né? Durante a fase inicial, que compreenderá o período de 90 dias, o uso do sistema será facultativo. A partir de julho, o PJE se tornará obrigatório e não serão mais aceitos processos autuados em papel na sede do tribunal. Hoje a gente começa os treinamentos internos com os servidores que vão usar diariamente o sistema, né? Para os advogados, especialmente, a gente tem muitos advogados, porque ele é um sistema nacional, tem advogados que já usam o sistema e não vão ter dificuldade nenhuma de trazer esse uso para a Justiça Eleitoral. Para aqueles que não usam, a gente vai estabelecer a proposta, a gente estabelecer um convênio com a OAB, para que a OAB dê suporte. A gente vai ter aqui uma sessão específica de atendimento a advogados, né? E a gente também vai ter um treinamento, a previsão é de que a partir de maio, no máximo até junho, a gente tem um treinamento para os advogados que queiram usar diretamente o sistema, né? Mas, ainda que não tenha o treinamento, o TSE e o CNJ têm uma documentação ampla sobre o sistema e nós vamos ter uma sessão aqui para acompanhar o advogado nesses problemas, caso ele venha a ter algum de utilização do sistema. Continua gerando discussões a proposta de terceirização trabalhista feita pelo governo Michel Temer. Nesta semana, o tema ganhou avaliações mais aprofundadas. A comissão especial que trata do tema está na última semana de debates. Nesta quarta-feira, ouviu juristas, advogados trabalhistas e o ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe. Eu penso que o parlamento tem que discutir nessa hora, em que a parte mais frágil da sociedade é o trabalhador, é o aposentado, como garantir os seus direitos? Como defender os seus direitos? Este representante da Ordem dos Advogados do Brasil trouxe para discussão a constitucionalidade da reforma. Nós temos algumas dúvidas que estão sendo tratadas tecnicamente pela Ordem, vamos elaborar uma nota técnica para o Conselho nesse sentido. Se nós poderíamos simplesmente mexer lá na origem desta legislação, na CLT, que é lá de 1943 e que precisa efetivamente de uma atualização, teríamos que saber se isso por si só teria poder se sobrepor, a resposta é não, evidentemente, à norma constitucional que repete esses direitos. A ex-secretária de Políticas do Trabalho do Ministério da Justiça teme que a reforma retire direitos adquiridos pelas mulheres. Acontece que a negociação é feita com pessoas diretas no seu local e alguns setores vão ser atingidos de maneira mais pesada, exatamente porque quem está nas jornadas de tempo parcial mais no país hoje são as mulheres. O projeto de lei que moderniza a legislação trabalhista está em uma cartilha lançada pelo Ministério do Trabalho que explica cada item do texto, como o trabalho remoto, seguro-desemprego, participação nos lucros e banco de horas. A cartilha tem o objetivo de explicar ponto a ponto da proposta para assegurar ao trabalhador que os seus direitos não serão revogados. A nossa proposta, ela é pró-trabalhador, porque permite ao trabalhador, através das convenções coletivas, escolher a forma mais vantajosa para ele usufruir de seus direitos. Para o ministro Ronaldo Nogueira, o projeto de lei vai dar mais segurança jurídica às convenções e acordos coletivos de trabalho. O principal ponto da reforma trabalhista é fazer valer os acordos coletivos sobre as leis, em 13 pontos específicos, entre eles o plano de cargos e salários e parcelamento das férias anuais em até 3 vezes. O relator do projeto, o deputado Rogério Marinho, do PSDB, abordou outros temas no texto, como o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. Marinho adiantou que pretende apresentar seu parecer sobre a proposta no próximo dia 12. O projeto da reforma trabalhista foi encaminhado ao Congresso pelo governo Michel Temer em dezembro do ano passado. O deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse que quer votá-lo na casa ainda em abril. A argumentação é que o tema tenha sido bastante discutido com os centrais sindicais, federações e entidades patronais.
tribunais. Na prática, o assunto continua dividindo opiniões. Os apoiadores dizem que o projeto de terceirização sancionado pelo presidente Michel Temer na semana passada e a mini-reforma trabalhista que tramita no Congresso vão gerar mais empregos e melhorar a renda do brasileiro. Há 20 anos atrás, quando nasceu a Constituição Federal, precisava assegurar melhor o direito do trabalhador, porque aquele que tem a função de ajudar a assegurar esse direito, a proteger esse direito, a reivindicar esses direitos, que são os sindicatos, eles ainda estavam caminhando, gateando, vamos dizer, estavam nascendo. Hoje não, hoje os sindicatos estão fortes, estão amadurecidos, né, tem toda uma organização sindical, e aí o legislado em cima do convencionado, isso é de extrema importância para poder fortalecer não só as ações do sindicato, mas desburocratizar o Brasil, para que nós geramos mais desenvolvimento econômico e com isso a gente gere mais emprego. De outro lado estão os que afirmam que a reforma trabalhista poderá reduzir o número de trabalhadores com carteira assinada e a queda de contribuintes, o que pode prejudicar o sistema previdenciário. A reforma também teria impacto negativo nas relações de trabalho entre empregado e empregador. Nós sabemos que é um orgulho, né, o Brasil ter chegado à 7ª economia do mundo, sendo um dos países mais avançados em relação aos direitos trabalhistas. Então, qualquer retrocesso tem que ser avaliado com muito cuidado. Nós temos problemas na economia do nosso país? Temos, mas não é tirando direitos do trabalhador que nós vamos recuperar a nossa economia. A seguir, Tigre segue preparativos para encarar o Tubarão no próximo domingo. Agora o esporte. O Criciúma se concentra para vencer os seus últimos compromissos no Campeonato Catarinense. Esta é a maneira encontrada pelos comandados do técnico David para manter o Tigre vivo na competição. A situação do Criciúma no segundo turno do estadual está sim complicada. Para ser campeão desta fase da competição e garantir o direito de lutar pelo título geral diante do Avaí, o Carvoeiro irá precisar de uma combinação de resultados mirabolantes. Porém, não adianta esperar pelos outros, é preciso vencer seus próprios compromissos. Temos que fazer a nossa parte, né? Acho que vai ficar ruim se os resultados cooperarem e a gente não fizer a nossa parte. Então a nossa cabeça está voltada só em fazer os pontos que a gente precisa fazer, procurar fazer da nossa casa novamente um caldeirão, a gente conseguir vencer dentro de casa, vencer bem. Então a gente está bastante concentrado nisso, de chamar a torcida para o nosso lado, que vai ser muito importante na sequência do ano. Então procurar fazer um bom jogo dentro de casa e sair com os 3 pontos e depois ver o que acontece na tabela. E para conquistar seus objetivos, o tricolor conta muito com a ajuda de Ricardinho, o atleta que não vinha ganhando chances no time de cima, depois que entrou na equipe nos duelos contra o Fluminense pela Copa do Brasil, ganhou a confiança do treinador e não saiu mais. Na pré-temporada ele conversou comigo, ano passado eu terminei jogando a Série B como lateral e ele veio me passar algumas dicas ali na posição, sabia que eu não era ali da posição. Eu falei para ele realmente que eu tinha algumas dificuldades de jogar ali naquele setor, mas que estaria à disposição. Nunca reclamei, nunca questionei nada de ser colocado ali. Mas deixei bem claro para ele que eu gostaria de jogar no meio campo, que eu acho que é onde eu consigo render melhor, onde eu consigo ajudar melhor os clubes que passei. E Deus abençoe de ter surgido a oportunidade de jogar no meio campo e tenho ajudado a equipe e espero fazer cada dia mais. No início da temporada, o jogador nem chegou a ser relacionado para o banco de reservas em algumas partidas. Porém, desânimo é uma palavra que passa longe do dicionário do Ricardinho. Consegui fazer isso como motivação, em vez de desânimo, ter gerado dentro de mim uma motivação. Tanto é que a primeira partida que eu fiz no ano, eu nem sabia que ia jogar, fiquei sabendo no aquecimento. Então você tem que estar preparado a todo momento. O futebol, cada dia é uma surpresa, então quando você tem a sua oportunidade, tem que aproveitar e eu fico feliz de estar tendo essa sequência. Sóbrio, o Ricardinho fez uma leitura completa do setor do time onde ele atua, o meio-campo tricolor. Consegui criar as chances que a gente vinha conseguindo criar nos outros jogos, mas sem
tomar muitos gols, sem levar tanto risco. Então isso tem dado uma consistência boa, mais confiança nos jogos, e isso tem feito a gente ter evoluído em um curto espaço de tempo. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.